Então, gente, nós estamos fazendo esse trabalho de reflexão e de aprofundamento nos centrais. Eu tenho ido em todos os centrais para a gente fortalecer bem nossas raízes. Eu sou analfabeto de celular, computador, todas essas coisas, totalmente analfabeto. Não sei nem apertar um botãozinho para ligar um celular ou um computador. Mas os irmãos comentam muito em casa de todas as loucuras que se falam por aí, que se jogam no mercado, né? Mesmo dizem que muita gente odeia o Papa Francisco, coisas horríveis assim, que vai totalmente contra o Evangelho. Então, nós temos fortalecido a nossa raiz no Evangelho. Então, nós estamos celebrando o Jubileu 2025, não é isso? O Jubileu 2025. Esse Jubileu 2025, ele nos remete, olhando para trás, ao grande jubileu que teve no ano 2000. Quem é que... Eu morava em Roma e acompanhei apaixonadamente esse jubileu. Mas quem é que se lembra daquele jubileu que teve no ano 2000? Levanta a mão aí. Então, você vê, já está até esquecido isso, né? Aquele jubileu do ano 2000 foi preparado, e eu estava em Roma desde 96, 4 anos de preparação. O Papa João Paulo II investiu toda a energia que ainda sobrava para organizar aquele jubileu, para celebrar o ano 2000 do nascimento de Jesus. Eu vou comentar isso, são coisas que ninguém sabe, mas é interessante a gente saber. No dia que o Papa João Paulo II foi eleito Papa, vocês lembram que quando o Papa é eleito, ele aparece lá na sacada de São Pedro, né? Encontra a multidão que está ali, encontra o mundo todo pela TV e tal. Naquele dia, muitos jornais internacionais mostraram uma foto dele abraçado com um velho cardeal, cardeal Wyszynski. Era um cardeal polonês que foi preso pelos comunistas, passou muitos anos preso e judiado, esse cardeal da Polônia. E era um pouco, vamos dizer, o pai espiritual de João Paulo II, lá na Polônia. E ele também ajudou a mexer os pauzinhos lá com os cardeais para eleger o Wojtyła para ser Papa. Então, na hora em que o Papa foi eleito, eles se abraçaram e muitos jornais e revistas mostraram essa foto, os dois chorando, abraçados. O velho cardeal Wyszynski e o recém-eleito Papa João Paulo II, abraçados e chorando. E João Paulo II depois revelou que naquele dia o cardeal Wyszynski cochichou nos ouvidos dele. Isso é muito importante a gente saber. Você foi eleito pela providência para introduzir a igreja no ano 2000, no novo milênio. Ele cochichou nas orelhas dele isso. Você foi escolhido pela providência. Isso era em 78, 22 anos antes. Você foi escolhido para introduzir a igreja no novo milênio. E aquilo ficou dentro dele. E ele revela isso, que ele pensava desde o começo do pontificado em organizar esse jubileu. Ele fazia 80 anos no ano 2000 e tinha Parkinson, lembra? Ele tremia muito já. Então, naquele ano, ele investiu toda a energia que ele tinha para organizar aquele jubileu, que foi um negócio assim imenso. Ele queria aproveitar
que o mundo estava celebrando o ano 2000, para lembrar que o ano 2000 é contado a partir do nascimento de Jesus, que era o ano 2000 do nascimento de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então ele quis organizar, chamar a atenção do mundo todo, pela mídia e tudo isso, para fazer desse acontecimento um grande acontecimento de evangelização, para anunciar o evangelho ao mundo. Para lembrar que o ano 2000 é 2000 do nascimento de Jesus. Então, foi muito intenso. Eu morei em Roma naquela época, foi muito intenso. E no final, ele lançou esse documento, que quem já me ouviu outras vezes está cansado, o Mateus está super cansado de ouvir isso, a propaganda desse documento. Vocês que mexem com celular, gente, é precioso. Eu estava em Roma no dia 6 de janeiro de 2001, festa da Epifania, que ele fechou a Porta Santa e encerrou o grande jubileu do ano 2000. E no final dessa missa, numa mesinha ali ao lado do altar, ele assinou esse documento, que se chama No Início do Novo Milênio. Quer dizer, a gente pisando já no ano 2001, no novo milênio, eu quero deixar algumas recomendações. É muito importante isso. É o testamento espiritual do Papa João Paulo II. É o testamento espiritual dele. Ele disse, encerrando esse grande jubileu, eu quero deixar algumas recomendações para os católicos que estão pondo o pé no ano 2001. Nós já estamos hoje no 25, no novo jubileu. Então, eu quero voltar para a gente viver com intensidade esse ano aquele acontecimento, porque esse documento eu vejo que foi jogado por baixo do tapete para muita gente e é uma pena, porque é uma pérola, gente. Eu recomendo muito a vocês. O pessoal acha facilmente no celular isso aqui, os documentos dos papas e tal. É lindíssimo. É simples, você vê, não é um livro grosso, e é as recomendações dele para esses próximos 1000 anos, para os católicos. No capítulo 2, ele diz o seguinte: para vocês, eu recomendo que, pondo o pé no ano 2001, e daqui para frente por 1000 anos, gravem o olhar fixo na pessoa de Jesus. Isso é lindo. Gravem o olhar fixo na pessoa de Jesus. Esse capítulo 2 dele, após a introdução, chama-se Um Rosto a Contemplar. É uma descrição do Jesus dos Evangelhos. É lindíssimo. Eu leio e releio esse capítulo sempre, porque a gente vê que ele usa especialistas em evangelhos, né, em Bíblia e tal, para descrever o rosto de Jesus. Vamos guardar o olhar fixo no rosto de Jesus, para nos moldarmos à imagem dele, para nos impregnarmos da pessoa dele, se quisermos significar alguma coisa para esse mundo no qual estamos entrando hoje. E no capítulo 4, chama-se Testemunhas do Amor. E eu insisto nisso porque é o nosso carisma vicentino, gente. Na raiz. Ele diz, tendo contemplado o rosto de Jesus, nós temos que mostrá-lo. Os homens de hoje pedem que a gente pare de blá, blá, blá sobre Deus e mostre Deus vivo na nossa pessoa. Isso é muito forte. Os seres humanos do século que vem vindo aí, como era na época de Osanã, e eu vou explicar bem isso, quando nasceu a sociedade. Por que nasceu? Lembra? Um ateu e um à toa
fez esse desafio para Osaná, há 200 anos atrás. Vocês falam tanto, porque vocês lembram bem, Osaná achou um ambiente muito contra a religião na universidade, quando ele chegou, e estava assustado. Aí ele começou muito a discutir com, né, os caras sobre a religião católica e tal. Aí, um dia, vocês lembram bem, um jovem ateu, universitário, fez esse desafio. Tudo bom, vocês falam tanto sobre religião católica, que fez isso, que fez aquilo, nesses 2000 anos, mas e hoje? Porque Paris era uma desgraça. Era mais ou menos a São Paulo de hoje, cheio de gente morando pelas ruas, assim, coisa toda, basta chover um pouco mais, é um desespero. Ele fez esse desafio. E hoje, o que vocês fazem por esses pobres aí, passando fome pelas ruas e tudo isso? Vocês lembram bem desse fato? Daí nasceu a sociedade, nasceu você, as conferências. O desafio era esse. Mostre por obras que o cristianismo vale alguma coisa. Aí o Papa usa essa expressão. Ele fala, os homens de hoje nos desafiam, estão cansados de ouvir falar sobre Deus e Jesus. Eles querem ver Jesus vivo, hoje, em vocês, fazendo alguma coisa pelos pobres, como ele que passou fazendo bem. Vocês lembram bem disso, né? A história da sociedade. Então, eu recomendo muito esse livro, porque quando eu li esse capítulo 4, gente, eu fiquei comovido. É a espiritualidade de São Vicente perfeita. O Papa descreve e recomenda a nossa espiritualidade hoje para toda a igreja. Ele só não usa o nome. Mas no capítulo 4 é São Vicente puro e a sociedade de São Vicente pura, é Osaná. Eu vou ler depois alguns trechos muito fortes. Então, hoje eu queria fazer uma reflexão a respeito disso, indo lá na raiz da nossa espiritualidade. Vocês se lembram bem, 2 textos do Evangelho que são fundamentais na nossa espiritualidade vicentina. 2 textos. O primeiro é São Lucas, capítulo 4, versículo 12 a 22. Lembra esse texto lindo? Jesus vai na sinagoga em Nazaré, apresentam a Bíblia para ele ler. Ele lê o profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra? E ele me mandou anunciar a boa nova aos pobres. Lembra desse texto? E diz o texto, quando ele acabou de ler esse texto, que era uma profecia, escrita quase 500 anos antes dele, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, aos oprimidos. Lembra desse texto? Quando ele acabou de ler, esse texto é muito bonito. Todo o povo ficou olhando para ele, com os olhos grudados nele. Jesus saiu, se sentou e todo mundo olhando para ele na sinagoga. Aí ele se levantou e ele disse, lembra? Hoje se realiza essa profecia. Quer dizer, eu sou esse aí. Foi anunciado por Deus há 500 anos para vir evangelizar os pobres. Esse texto é lindo, é impressionante. A gente imagina a cena. Ele acabou de ler solenemente essa profecia de Isaías 61, foi se sentar, diz lá, todos estavam com os olhos fixos nele. João Paulo II pede que a gente fique com os olhos fixos em Jesus. Ele diz, hoje se cumpriu essa palavra de Deus que vocês acabaram de ouvir. Lembra disso, gente? Esse é um texto fundamental da nossa espiritualidade vicentina. Também São Vicente, lendo esse texto,
na zona rural, com o pobre povo do campo abandonado, na leitura desse evangelho, nasce a espiritualidade de São Vicente. E qual é o outro? Vocês se lembram? Como é que vai ser o julgamento final? Aqui a gente está no comecinho. E no fim, Jesus fala como é que vai ser o juízo final. Vou reunir os bodes, os cabritos e as ovelhas, um para um lado, outro para o outro. E o que eu vou dizer? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. No final, ele chega lá no fim e diz: aquilo que vocês fizeram pelos mais pequeninos dos meus irmãos foi para mim que vocês fizeram. São os dois textos da espiritualidade vicentina, que é o alicerce da nossa espiritualidade. Isso aí é Mateus 25, versículo 31 até o 46, que é chamado julgamento final nos evangelhos. Então, esse texto aí, esses dois textos, eles são fundamentais para compreendermos a nossa espiritualidade. Isso, gente, é urgente para a igreja de hoje. Vocês que estão aí nas paróquias percebem muito bem. Vocês vão dizer sim, sim ou não. Será que a estrutura da paróquia, como está hoje, chega facilmente aos mais pobres e consegue trazê-los para a igreja? Consegue? Essa intuição aí é seríssima. A estrutura paroquial, as paróquias como estão hoje, não chegam aos pobres. Então eu vou mostrar o nascimento dessa espiritualidade que é a nossa hoje. Começa com esses dois trechos do Evangelho, muito claros. A gente chega hoje, então, como chegar a esses pobres nas diferentes épocas? Eu vou ler um trecho de São Vicente que poucos devem conhecer, que é interessante. Então, em 1500, que é a época de São Vicente, 1600, né? Ele nasce em 1580, mas em 1600, que foi a obra dele, era o grande problema naquela época. A igreja tinha implodido. O Lutero veio e detonou, chutou o pau da barraca e dividiu a igreja, que hoje está mais dividida do que nunca, com esse esfacelamento todo, cheio de igrejinha em cada esquina e tudo isso. Isso estava começando. E muita gente passava para o lado do Lutero, abandonava a igreja, porque dizia que a igreja estava, os padres estavam abandonando os pobres. Então, eu vou relembrar esse fato que é muito interessante. É um fato de 1621, 1622. Em uma cidade do interior, um protestante disse a São Vicente contra a Igreja Católica, alguém que tinha bandeado para o lado do Lutero, dos protestantes, e disse para São Vicente: o pobre povo da zona rural está abandonado, é o que o Vicente constatou, e se perde. E os padres não estão nem aí com isso. Deixam o povo totalmente abandonado nos campos. Ele disse a São Vicente: tem uns 10 mil padres à toa à procura do bem bom aqui em Paris. 10 mil padres à toa. Eu ia usar uma expressão vulgar que a gente usava quando era jovem, mas não vou usar não, né?
10.000 padres, vocês já sabem o que a gente quer dizer. Que estão por aí e o povo na zona rural está abandonado e se perdendo. Que igreja é essa? Ali, Vicente ficou muito marcado por esse fato. E no ano seguinte, ele organizou padres e tal, que estão celebrando os 400 anos deles, os lazaristas, os padres da missão. Esse que está andando com a relíquia do São Vicente, quem aqui já acompanhou essa relíquia que está andando por aí, né? Então, todo mundo. É um lazarista, né? De São Lázaro, de São Vicente. Eles estão celebrando exatamente toda essa romaria, porque estão celebrando 400 anos do início dessa congregação para ir aos pobres da zona rural. Ali, Vicente organizou uma missão muito bonita na zona rural e esse protestante estava nessa missão. Ele ouviu dizer que Vicente estava lá e foi, assistiu. E diz o texto aqui, eu vou ler o texto como ele está aqui, é muito bonito. Eis a confirmação para São Vicente desse acontecimento, que a fundação de uma congregação para ir aos pobres dos campos é necessária. É preciso que o sacerdócio se torne expressão concreta de uma igreja que se faz próxima dos pobres. Torna-se o seu porta-voz eficaz junto aos pobres. São Vicente, com quase 40 anos, vai virar uma página na sua vida e se consagrar totalmente aos pobres. Ele encontrou esse homem, esse protestante, que participou dessa missão e que vê muito bem a instrução que Vicente e seus missionários davam aos pobres. Veja essa frase. Esse homem ficou tão profundamente impressionado que voltou para o caminho da igreja. Quer dizer, é só pela prova concreta de atenção aos pobres que a gente vai atrair as pessoas. Vocês entenderam isso, gente? Esse fato vem desde Jesus e é fundamental. O padre hoje, Rafael, né, o nome dele, no final ele sentou ao lado de uma senhora que deve estar aqui, ao lado de quem que ele sentou? Do seu lado, né? Para dar um exemplo que Jesus se faz próximo, exatamente. Jesus se faz próximo. Quando os outros estavam lá longe, apontando os dedos e querendo jogar pedra, ele se abaixa e se faz próximo. Isso é fundamental. Como é que a gente vai fazer a igreja estar próxima? Esse é o nosso carisma. E Ozanam, como já falei aqui, 200 anos depois de São Vicente, Ozanam constatou a mesma coisa lá em Paris, na universidade de Sorbonne, só dava ateu. Todo mundo abandonou a igreja, todo mundo virou comunista naquela época. Inventaram o comunismo, que é alimentar o ódio dos pobres para fazer a panela explodir. Eu vou até ler aqui, gente. Talvez muitos nem saibam desse texto, que é um texto lindo de Ozanam. Um texto lindo de Ozanam. É uma carta de Ozanam a um amigo dele em 1836, 3 anos após a fundação da sociedade. Ozanam tinha 23 anos. É impressionante essa carta. Ele analisa o mundo em Paris no seu tempo. Ele descreve toda essa miséria aqui, ó. Eu vou ler esse texto aqui. O problema que divide os homens de hoje
não é de ordem política, mas de ordem social. Trata-se de saber quem terminará vencedor. Se o espírito de egoísmo e de ganância ou o espírito de sacrifício. E se a sociedade será uma sociedade de lucro cada vez maior para proveito dos mais fortes e de dedicação de cada um ao bem de todos, e, sobretudo, para a defesa dos mais fracos. Um jovem de 23 anos fazendo essa análise. Muitos têm em demasia e, todavia, querem ter mais. E outros não têm o suficiente ou não têm nada e querem obter pela força o que não lhes dão. Prepara-se uma guerra entre essas duas classes e ameaça ser terrível. De um lado, o poder da riqueza, do outro, a força do desespero. Nós, vicentinos, esses jovens que estavam iniciando a sociedade, indo aos pobres, ele diz, nós devemos nos interpor entre esses dois lados, se não para impedir o choque, ao menos para suavizar o confronto. Nossa juventude e nossa modesta condição podem facilitar-nos a tarefa de mediadores. Tarefa esta que nossa condição de cristãos parece exigir-nos como obrigatória. Eis aqui a possível utilidade de nossa conferência de São Vicente de Paulo. Esse texto de Ozanam, ele tinha 23 anos, gente. Parece hoje. O Brasil está nessa situação. O ódio alimentando e dividindo de um lado e de outro, porque a situação está cada vez pior. Nas cidades grandes, principalmente, como aqui. Paris, daquela época, era isso. Lá é que nasceu o comunismo, que era o que eles chamam de luta de classe. Quer dizer, acentuar o sofrimento, acentuar a miséria, alimentar o ódio, para fazer a panela explodir. Ele diz, o nosso papel é de evitar isso, porque isso só leva a sofrimento cada vez maior para o povo. Criar conflito, quebra-quebra, ódio, só leva a sofrimento cada vez maior. A nossa missão, então, é de ir aos pobres, para levar esperança, para levar acolhimento, para levar carinho. É uma análise impressionante que um jovem de 23 anos faz na sua época. Vocês entenderam isso, gente, esse texto? Então, essa missão daquela época é mais atual do que nunca para nós. O nosso carisma a gente fez aqui a constatação que as paróquias não conseguem chegar aos pobres. A nossa congregação, nós somos religiosos de São Vicente de Paulo, fundada naquela época por três confrades vicentinos, que já tinham experiência de 10 anos desde o início da sociedade. O principal era o Léprevot. Quem é que ouviu falar em Léprevot aqui? Levanta a mão. Pois é, o nosso fundador. Ele começou desde o início com Ozanam e era muito criativo. Existe um boletim de 1860 que diz toda obra de caridade que a sociedade tem aqui em Paris foi iniciativa do confrade Léprevot. Depois de 10 anos dessa experiência,
ele constatou o que nós falamos aqui. Ele disse, visitando os pobres, indo às periferias, ele constatou que o zelo, isso é frase dele, o zelo das paróquias não atinge os pobres, não traz os pobres para a paróquia. Isso foi em 1844, faz quase 200 anos. Ele constatou como confrade, com 10 anos de experiência. Aí que com mais 2 confrades eles se juntaram e consagraram totalmente a vida deles para ajudar e fortalecer as obras da SSVP, porque só a SVP é que chegava aos pobres. Esse quebra-quebra que o Osanã queria evitar ia acontecer, porque faltava gente para ser um intermediário, para ir procurar os pobres e trazer para as paróquias. Então, o que eu tenho insistido muito é isso, esse aspecto que a igreja tem que se organizar para estar junto aos pobres. Eu vou citar aqui algo importante de João Paulo II, naquele documento no fim do ano 2000. Ele tem uma frase impressionante sobre isso. Ele diz o seguinte, ele cita Evangelho de Mateus, 25, 31, 46. Eu tive fome, eu tive sede, e você foi lá para me alimentar, e me dar água, e me socorrer e tal. Ele cita esse trecho. E ele diz, pela sua encarnação, Jesus se uniu, de certa maneira, a cada pessoa humana, né? Como diz Mateus 25. Pela sua encarnação, Jesus se uniu a cada pessoa humana. O que você fez ao menor dos meus irmãos, você fez para mim. Aí o João Paulo II diz essa frase impressionante, impressionante. Por essa frase aí que Jesus se uniu a cada pobre, e por esse trecho do Evangelho 25, 31, 46, é certo que nós não podemos deixar de amar a ninguém, a gente deve amar a todos. Mas existe nesse trecho do Evangelho uma identificação de Jesus com os pobres. Ele diz, deixa eu lembrar a frase dele, vou achar aqui porque minha memória está começando a pifar. Eu tenho isso escrito aqui para não esquecer. Existe na pessoa dos pobres, conforme diz esse evangelho, Mateus 25, existe na pessoa dos pobres uma presença especial de Jesus. Existe na pessoa dos pobres uma presença especial de Jesus. Veja o verbo que ele usa. Obrigando a igreja a fazer uma opção preferencial por eles. Vocês entenderam? É muito forte. Existe na pessoa dos pobres, como diz Jesus nesse evangelho, uma presença especial de Jesus obrigando a igreja a fazer uma opção por eles. Vocês entenderam essa frase? É de João Paulo II. Portanto, a igreja é obrigada, por exigência do Evangelho,
a fazer uma opção preferencial por eles. E João Paulo II, nesse documento, ele faz menção do Concílio Vaticano II, que também hoje é muito esquecido. Ele diz, nesse ano 2000, a gente celebrando 2000 anos do nascimento de Jesus, também são 35 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II durou 4 anos e foi encerrado dia 8 de dezembro de 1965. Portanto, no ano 2000 estava completando 35 anos. Então ele diz, com esse jubileu também eu quero lembrar o encerramento do Concílio Vaticano II. E nesse documento aqui, ele tem uma frase linda sobre o concílio, no número 57 desse documento, que eu vou ler aqui, número 57 do documento novo, no início do novo milênio, encerrando o jubileu, tem ligação com o jubileu. Ele diz: quanta riqueza, amados irmãos e irmãs, nas diretrizes que o Concílio Vaticano II nos deu. Por isso, na preparação para o grande jubileu, eu já tinha pedido à igreja para fazer uma revisão, para ver se está levando a sério esse concílio. À medida que os anos passam, aqueles textos não perdem o seu valor nem a sua beleza. Concluído este jubileu, 35 anos após o concílio, sinto ainda mais intensamente o dever de indicar o concílio como a grande graça de que a Igreja se beneficiou nesse século que acabou. No concílio, veja essa frase, que é muito forte. No concílio se encontra uma bússola segura. Nas orientações do Concílio Vaticano II se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho desse século que estamos iniciando. Os ensinamentos do concílio são uma bússola segura para esses próximos 1000 anos nos quais estamos começando a pisar. Então, se o concílio for uma bússola segura, vamos lá buscar nele, então, os nossos ensinamentos. Na preparação para esse concílio, que começou em 1962 e acabou em 1965, o João XXIII, o Papa João XXIII, disse o seguinte: a igreja é a igreja de todos, mas hoje, mais do que nunca, ela é a igreja dos pobres. A igreja é a igreja de todos, mas hoje, mais do que nunca, ela é a igreja dos pobres. E uma outra frase deles dessa época diz o seguinte: o tema da evangelização dos pobres, que nos leva ao que eu li aqui de Jesus lá na sinagoga, lembra? Em Nazaré, eu fui enviado pelo Espírito para evangelizar os pobres. O tema da evangelização dos pobres não é um tema qualquer, mas é o tema do nosso concílio. E encerrando o concílio 4 anos após, o São Paulo VI disse no discurso de encerramento, ele diz o seguinte: a religião, eu acho muito forte essa expressão, a religião que orientou
o nosso concílio foi a caridade. Ele não diz o que orientou a nossa religião católica. A nossa religião católica é a caridade. A religião, que foi o tema do nosso concílio, foi a caridade. E o seu modelo e o seu exemplo foi aquela velha história do bom samaritano. Nós temos aqui a Casa Bom Samaritano, que é o escritório central da SSVP. Ele diz o que foi o modelo, foi o exemplo para todos os trabalhos do Concílio Vaticano II, foi aquela velha parábola do bom samaritano, que é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10. Então, acrescente aqueles dois evangelhos, esse aqui agora, o terceiro texto vicentino, puro, e que é o de toda a igreja. Essa frase de Paulo VI, eu gosto demais dela. Ele diz, o que orientou o nosso concílio foi a caridade, a religião do concílio. Não sei se os mais velhos se lembram, logo após o concílio, na década de 70, usava-se muito nas pastorais essa expressão. A igreja tem que ser uma igreja samaritana, lembra? A igreja tem que ser uma igreja samaritana. Quer dizer, seguir esse modelo e esse exemplo, que é o do bom samaritano, que é a parábola que Jesus conta para mostrar o que é viver a caridade. Então, é esse conteúdo todo que eu queria mostrar a vocês para nos fortalecer no nosso carisma e nos dar a alegria de viver esse carisma. Que nós estamos ajudando a igreja, as paróquias, a serem fiéis à sua identidade, ao que devemos, ao que a igreja deve ser. Mas, às vezes, a estrutura é tão pesada que não consegue chegar aos que mais precisam. Não é isso que a gente constatou aí desde o começo, né? As conferências numa paróquia é sagrado. Por quê? Porque lembra para os paroquianos, para os padres, que existem pobres. Vocês vão achar os pobres onde ninguém enxerga. Não é isso? Vão achar os pobres onde ninguém enxerga. E vão achar para ir encontrar, para ir acolher. E com muito carinho, trazê-los para viver a sua fé. E para arrematar isso, o João Paulo II, nesse documento, tem essa outra frase que é para encerrar o nosso papo hoje. Ele diz, João Paulo II, nesse documento aqui, nas orientações que ele deixa como testamento para toda a igreja, as orientações para toda a igreja, João Paulo II diz, é preciso que em cada comunidade cristã os pobres se sintam como em sua própria casa. Isso acontece? Isso é de João Paulo II, nessas recomendações que ele deixa para nós, para esses próximos 1000 anos, se a gente quiser ter alguma coisa para dizer para esse mundo que está aí. É preciso que em cada comunidade cristã os pobres se sintam como em sua própria casa. Eu quero arrematar com essa frase toda a nossa explicação de hoje, que nos mostra como que o nosso carisma é urgente, é sagrado, é sublime para a igreja de hoje, se ela quiser evangelizar os seres humanos de hoje e do futuro. É preciso que em cada comunidade cristã os pobres se sintam como em sua própria casa. Está claro isso, gente? Essa é a nossa missão. Na nossa Santa Mãe Igreja de hoje, com profunda humildade, mas com profunda convicção,
Nós temos que ser esses que fazem a igreja chegar onde ela não consegue. E isso é sagrado. E para alimentar isso, gente, a Eucaristia é sagrada. O Papa recomenda muito isso nesse documento dele. Para vocês, católicos, que vão enfrentar esses próximos 1000 anos, eu recomendo a Eucaristia como centro da nossa vida. O domingo, com a comunhão, para nós é sagrado, porque só nos alimentando com o corpo e o sangue de Jesus que a gente vai ser capaz de amar os pobres como é para serem amados. E tem uma frase de São Vicente que eu quero acabar com ela porque ela é muito forte. São Vicente, já bem idoso, vocês já viram isso por aí. Ouviu dizer que tinha uma irmãzinha da caridade que tinha recebido a formação e no dia seguinte ela ia visitar os pobres. No dia seguinte ia ser jogada às feras nas ruas de Paris, cheia de lama e tal, com aqueles miseráveis que as empurravam com a sacola e um cesto de pão e tal, as maltratavam, humilhavam, né? Aí o Vicente ouviu dizer que no dia seguinte essa irmãzinha ia ser jogada às feras para a rua. Ele diz, me chama a irmãzinha lá, chamava-se Joana. Eu acho linda a expressão dele, ma petite Jeanne. Ô Joaninha, vem aqui que eu quero falar com você hoje. É lindo isso. Ma petite Jeanne, em francês. Vem aqui, Joaninha, que eu vou te explicar bem isso aí. Ouvi dizer que amanhã você vai para a rua visitar os pobres. Preste bem atenção que muito mais pesado do que o cesto de pão que você leva, ou do que a panela de sopa que você leva, é o rosto dos pobres, é o jeito deles. Eles são grossos, eles são mal cheirosos, são desagradáveis. E quanto mais eles forem isso, quanto que você fica cansado de visitar toda semana aquela família e não sai do buraco. O que dá vontade de fazer? O que dá vontade de fazer? Só o amor de Jesus mesmo, que a Eucaristia forma em nós. Aí o Vicente diz para ela, quanto mais eles forem desagradáveis e repelentes, mais você vai ter um sorriso doce e alegre para eles. Agora a frase mais forte. Porque é só pelo teu amor, e repete, é só pelo teu amor que o pobre vai te perdoar o pão que você está dando para ele. Quem é que gosta de receber esmola, me diga. Essa frase dele é mortal. É só pelo teu amor que o pobre vai te perdoar o pão que você está dando para ele. Por isso, gente, a Eucaristia, a leitura diária do Santo Evangelho, é o alimento, se a gente quiser perseverar, fortalecer as conferências, porque só com o amor de Jesus, transformando o nosso coração a partir do coração dele, moldando o nosso pensamento, as nossas atitudes com as atitudes dele, que a gente vai conseguir perseverar na nossa vocação. Isso ficou claro, gente? A Eucaristia, a leitura diária do Santo Evangelho, a palavra de Deus, sem esse alimento, a sua vocação vicentina não para em pé. E as conferências não param em pé. Vai se degradando cada vez mais até acabar. Porque só com o amor divino que vem de Jesus é que a gente consegue viver a nossa vocação. Eu vim para que todos tenham
vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. E mais um canto. Jesus, fonte de misericórdia que brota do templo. Jesus, o Filho da rainha. Jesus, rosto divino homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.